Olá! Boas-vindas a mais uma análise visual trazida pela Forge College. Na nossa última conversa, nós conseguimos executar com sucesso uma transação assinada usando as Solana Client Libraries. Lembram? A gente viu na prática como o cliente abre uma conexão e como um ambiente altera o comportamento do nó. Bom, hoje nós vamos dar um passo para trás. Vamos olhar para a planta baixa da coisa, sabe? Aquela arquitetura fundamental de como essas conexões são de fato gerenciadas. E para construir essa configuração de forma robusta e pronta para a produção, a gente vai passar por alguns pontos fundamentais hoje. Vamos falar sobre o problema das conexões, dar uma olhada nas abordagens de singleton e por requisição e explorar fábricas e injeção de dependência. Depois, vamos cobrir a parte de confiabilidade, aprender como escolher o padrão ideal e fechar com os próximos passos. Começando pela nossa primeira sessão, o problema das conexões, ou, como a gente costuma chamar no dia a dia, a grande dor de cabeça de quem desenvolve. Quem nunca passou por isso, né? Aquele velho dilema. O código roda lisinho, de forma absolutamente perfeita na máquina local, mas aí misteriosamente quebra na nuvem ou lá na esteira de integração contínua. Por que isso acontece? Quase sempre a resposta está escondida no gerenciamento daquelas conexões e nas variáveis de ambiente. Aquele estado global invisível costuma ser o grande culpado por trás desses bugs que são, para dizer o mínimo, super irritantes. O que nos leva à nossa segunda sessão, singleton e por requisição, duas abordagens clássicas para resolver esse problema. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, o padrão singleton ou instância única. Imaginem o singleton como um único bebedouro público numa praça. Ele captura o estado do ambiente no primeiro acesso e depois disso todo mundo bebe daquela mesma água continuamente. Olha, para economizar recursos do sistema, isso é incrível, muito eficiente. Mas e se a gente precisar mudar o sabor da água instantaneamente para rodar um teste específico? Aí, esse bebedouro único vira uma dor de cabeça gigante, porque aquela configuração inicial simplesmente fica travada. Do outro lado da moeda, a gente tem o padrão por requisição. Voltando à analogia da água, usar o por requisição é tipo entregar uma garrafinha de plástico nova e lacrada para cada pessoa que pedir água. É fantástico para garantir um isolamento perfeito e reflete na hora qualquer mudança no ambiente ao vivo. A desvantagem? Pois é, o custo de inicialização vai lá para o alto e o peso nos recursos da rede acaba se multiplicando muito rápido. Avançando para a seção 3, fábricas e injeção. Aqui é onde a gente começa a construir a nossa base pensando diretamente nos testes. Para montar configurações mais robustas, especialmente naqueles ambientes de testes super complexos, a gente usa a injeção de dependência. O nome soa meio acadêmico, até um pouco assustador, mas na verdade é super simples. É só pensar o seguinte: em vez de obrigar um trabalhador a construir as próprias ferramentas do zero todo santo dia, a gente simplesmente entrega na mão dele as ferramentas exatas que ele precisa para o trabalho. Passando a conexão como um parâmetro, fica infinitamente mais fácil simular comportamentos e criar testes precisos, sem depender de fatores externos. E de onde vêm essas ferramentas? Da nossa função fábrica. É ela que entra em cena para centralizar a leitura de todas as configurações de ambiente de um jeito muito elegante. Ela faz o cache inteligente das conexões e lida com qualquer variável ausente de forma totalmente previsível. Na prática, isso acaba com aquela bagunça de ter estados globais espalhados por todo lado no código, garantindo um comportamento que a gente consegue de fato controlar. Entrando na seção 4. Confiabilidade e tentativas. Porque vamos ser sinceros, a gente precisa saber lidar com os solavancos no caminho. Afinal, a rede nunca é perfeita, não é mesmo? Erros transitórios de RPC vão acontecer mais cedo ou mais tarde, não importa o quão brilhante seja o código. A grande sacada aqui é a seguinte: a lógica de repetição, o famoso retry e backoff, tem que ficar centralizada na camada de chamada. E é absolutamente crucial manter essa lógica explícita apenas para aquelas leituras idempotentes. O nosso programa jamais, sob hipótese alguma, deve tentar executar de novo operações de escrita que alteram o estado de forma cega, sem um plano muito bem estruturado. Senão os resultados podem ser desastrosos. Vamos agora para a seção 5. Como escolher o padrão ideal usando um checklist prático de 4 passos. Como a gente transforma todos esses conceitos abstratos num fluxo de trabalho que já dê para usar hoje mesmo? Aqui estão os 4 passos. Primeiro, é fundamental definir as restrições de runtime. Esse processo vai rodar como um serviço de longa duração ou é só uma ferramenta de linhas de comando de uso rápido? Segundo passo, definir a semântica da configuração. Ela vai mudar ao vivo ou só lá na inicialização? Terceiro,
sempre considerar como esse código vai ser testado. E, por fim, o quarto passo é aplicar aquela mitigação de confiabilidade com as lógicas de tentativa. Reparem que a resposta ao primeiro passo geralmente já dita quase tudo que vem depois. E essa matriz resume de forma brilhante tudo isso, mostrando exatamente quando implantar cada um dos 4 padrões. Olhando aqui, os singletons têm um custo baixo de recursos, mas a testabilidade deixa bastante a desejar. Já as fábricas e a injeção de dependência têm um custo um pouquinho maior, mas entregam uma reprodutibilidade e uma testabilidade excelentes. Por isso mesmo, elas acabam sendo as escolhas ideais para bibliotecas e para projetos mais robustos. E, finalmente, chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos, preparando o terreno para o Rust. Para amarrar tudo que a gente aprendeu e aplicar lá na nossa esteira de integração, vale a pena guardar estes princípios no checklist final. Sempre documente de forma clara onde as variáveis estão sendo lidas. Dê preferência às fábricas para facilitar o uso de mocks nas simulações. Mantenha as lógicas de repetição bem explícitas perto das chamadas e, muito importante, garanta que o padrão usado nos testes seja exatamente o mesmo padrão da implantação real. Ah, e claro, aquela revisão básica de ortografia e estrutura de código antes do commit nunca faz mal a ninguém. Como lição de casa imediata, é um excelente exercício esboçar como esse padrão que a gente escolheu em TypeScript vai se traduzir para um cliente RPC em Rust. Como será que essa configuração vai ser lida e injetada no ecossistema do Rust? Fazer essa ponte é a preparação perfeita para o próximo passo da jornada. E não esqueçam de acessar o site forge.college para descobrir muito mais materiais educacionais sobre o universo Web3. Para encerrar nossa explicação, fica uma provocação para reflexão. Ao abrir a base de código do projeto atual hoje, qual padrão será que está escondido lá, secretamente ditando como as conexões se comportam? Fica o questionamento para a gente pensar. Um grande abraço e até a próxima análise da Forge College.